Bom, já está gravando. Então vamos lá. PET 3, segundo semestre, terceiro bimestre, oitavo ano. Então vamos lá. Semana 1, então, depois das queridíssimas férias, começaremos de novo agora os PETs. A unidade temática aqui é o processo de independência das Américas. Então, obviamente, o que a gente vai falar sobre a independência dos países. Objeto de conhecimento, os caminhos até a independência do Brasil. Então, a gente está falando aqui que a gente vai falar sobre o Brasil. Vocês lembram o ano da independência do Brasil? Pô, velho, vocês têm que lembrar o ano da independência do Brasil, pelo menos o ano da independência, 1822, certo? Dia 7 de setembro de 1822, o Brasil se tornou independente de Portugal. Ah, professor, tem que decorar essa data? Não precisa decorar essa data, mas pelo menos é importante vocês saberem o dia, né? Porque é feriado, pelo menos, né? As habilidades aqui. Caracterizar e organizar a política e social do Brasil, no Brasil, organização política e social no Brasil, desde a chegada da corte portuguesa, em 1808, até 1822, e seus desdobramentos para a história política brasileira. Conteúdos relacionados: os caminhos da independência do Brasil, a crise do sistema colonial no Brasil, tentativas de superação da crise, ideias advindos da Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana que influenciaram a independência do Brasil, fatores que desencadearam a independência do Brasil, a vinda do família real do Brasil. No Brasil, aqui tem um tanto: Brasil, 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 Brasil. Interdisciplinaridade: artes. Bom, geografia também podia entrar, né? Geografia, religião, um tanto de coisa aí. Mas entrou a arte só. Então vamos lá. O texto tá aqui. Nosso queridíssimo PET 3. É um texto grandinho até, ó. Bastante coisa. Depois a gente tem alguns quadros de exercício, ó, e mais textos para responder. Então a gente vai ler o texto ali e vai responder as perguntas, tá? Então se tiverem alguma dúvida sobre o texto, é só abrir o microfone e perguntar. Olá, estimado estudante! A partir daqui, iniciaremos os estudos do PET 3. Nesse volume, estudaremos a história do nosso país durante o século XIX, 1801 a 1900. O Brasil iniciou o século XIX como colônia portuguesa. Em 1808, tornou-se sede do Império Português. Então, os portugueses lá, no caso, o rei, a rainha e a corte, veio para o Brasil, fugindo do nosso queridíssimo Napoleão, né? Olha o nome do país, Stricker. Eu vou saber quem que é. Vira Reino Unido de Portugal e Algarves. Em 1822, declara sua emancipação política e se torna o primeiro império não indígena da América. Entre 1822 e 1889, o período imperial é dividido em primeiro Boa reinado, tarde. que no caso, boa tarde. Um nome seu, Rian? Que negócio que é esse? Não, é que eu tinha entrado com 8,5 sem querer. Período regencial, que é 1831 a 1840, quando Dom Pedro II ainda era menor de idade, mas ele se tornou imperador menor de idade. Inclusive, acho que mais ou menos com a idade sua. Quantos vocês têm hoje? 3. Ah, não, ele foi imperador com 16. Com 16 anos. Foi o golpe da maioridade. Período imperial dividido então em primeiro reinado, período regencial, segundo reinado, e os anos finais do século XIX brasileiro são dedicados à construção do modelo republicano. Então, o Brasil deixou de ser um império, para se tornar uma república. Professor, qual que é a diferença dessa jossa aí? Império, você tem um imperador. O imperador, ele exerce um poder que a gente chama de moderador. O que é o moderador? É só vocês pensarem nos joguinhos online, ou no WhatsApp e tal, tá escrito lá, moderador. Quem que é moderador de um grupo é o quê? Aquele que faz o quê no grupo? Aquele que administra o grupo, certo? Que ele toma conta. Então, o moderador é isso. Então, no Império, o imperador exercia um poder de administrar, entendeu? Ele administra. E, enquanto a República, o que a gente tem? A República, a gente tem um presidente, normalmente eleito. Hoje só existe rei na Inglaterra, né? Não. Tem na Inglaterra, se eu não me engano, tem na Suécia, tem na
Luxemburgo, acho que tem também, se eu não estou enganado. Tem no Principado de Mônaco, que faz parte ali da França, não faz. Tem no Japão. Tem tem Então, muitos países aí, cara. praticamente é só no Brasil que não tem rei. Não, a maior parte dos países são repúblicas, né? A maior parte dos países do mundo são repúblicas igual ao Brasil. Alguns ainda têm um rei. Só que o rei não exerce o poder igual exercia antigamente, né? O rei, na verdade, ele é um representante ali do governo que normalmente cuida Ah, mais da parte de relações internacionais, né? Das políticas internacionais e tudo mais. Quem comanda mesmo é o primeiro-ministro. Na Inglaterra mesmo, o primeiro-ministro é o Boris Johnson. Acho que é Boris Johnson que chama. Ele cara descabelado lá, vocês nunca viram ele? uh-uh. Primeiro-ministro da Inglaterra. Boris Johnson. Cara aqui que nunca pentei o cabelo. Aí, todas as fotos dele, nunca pentei o cabelo. Olha que beleza. Ele sempre tá com esse cabelinho aqui que acordou agora. Ele é o Ah, tá primeiro-ministro. parecendo o cabelo do Harry Potter. Então, esse é o primeiro-ministro da Inglaterra, certo? E a rainha da Inglaterra é a nossa queridíssima Elizabeth. Essa senhorinha aqui de 1 milhão de anos. O príncipe, o Ela príncipe já morreu, né? nasceu, ela nasceu quando as pirâmides do Egito foram construídas, mais ou menos. Quê? O príncipe morreu, né? Ela não morreu não, fi. O Quem morreu foi príncipe? o marido dela, É, o príncipe. o príncipe Charles. Esse aqui que morreu, ó. Príncipe Charles. Ó, essa mulher é velha, hein? Nasceu quando foi Inclusive, construindo a inclusive pirâmide o lá. príncipe Charles era mais velho que ela. Ah, não, não foi ele que morreu, não. Foi esse cara aqui, ó. Ô, caramba, não é o príncipe Charles, não. O príncipe Charles recebe notícia da morte do seu pai. É o Ué, pai dele que morreu. Esse cara aqui, ó. Eu esqueci o nome dele. no jornal tinha falado que foi o príncipe Charles que morreu. Não, eu não sei escrever Elizabeth, caramba. Acho que é assim. Príncipe Philip. Esse cara que morreu aqui, ó. Ah, tá. O Charles é filho deles. É esse aqui que morreu. Ô, Elizabeth é velha, hein? Nasceu na época que as pirâmides estão construindo. Ah, ela é bem velhinha, cara. Ela deve ter bons anos aí. Ela Quer tem ver? quantos anos? Bastantes anos. 95 anos. Ó, O minha avó tá com Philip era mais 70 velho que anos. ela. Hã? O marido dela era mais velho que ela. Ela é mais velha. O marido dela é mais velho. Ó. O marido dela acho que já tinha 100. Quer ver? Não, sim, é mais. Aqui, Charlie. Cadê o Philip aqui? Ah lá, Leozinho, rapaz. Não, esse aqui não. Leozinho. Vou colocar aqui, ó. Príncipe Philip. Príncipe Philip, ó, ele tinha. Cadê? Ele é de 1921. Ele ia completar Esse, 100, esse 100 príncipe anos. aí que participou da guerra, não foi? Os dois participaram. A Elizabeth e ele. Os dois participaram da guerra. Foi legal os caras fazendo meme da Elizabeth, que já sobreviveu pro apocalipse zumbi já. Ela já passou por. Ela nasceu no final, um pouquinho depois da Primeira Guerra Mundial. Daí ela foi motorista de ambulância na Segunda Guerra. Ué, Elizabeth participou da guerra de 7 anos, então. Não, filho, que guerra de 7 anos? Guerra de Eu sete tô anos, zoando, na tio. Segunda Guerra Mundial, 1939 e 45. 1939 e 45. Bom, vamos continuar aqui, senão não termina esse trem. Ô, pessoal, quem que é esse que entrou aí? Não sei, cara. Depois eu no final da aula eu vejo pra dar frequência. Porque senão. O pessoal, vocês que estão na aula aí, ó. No final da aula eu ponho lá depois a frequência, tá? Então não saia antes da aula acabar, não. Que eu vou perguntar quem que é cada um aí. Final do século XVIII, a colônia brasileira passou por alguns movimentos sediciosos que contestavam a autoridade da monarquia portuguesa. No início, deixa eu só tirar esse negócio aqui. Ah, os professores vão marcar presença na novena de São Caetano esse ano?
Ah, cara. Sei não. Faço a menor ideia. Todo ano tava tendo presença de professor, mas enchia a Ah, igreja. mas agora não tá na pandemia, né, meu filho? Não, mas a igreja tá aberta, hein? Ah, mas como que eu vou na igreja de São Caetano? Eu tô na minha cidade. Ah, eu sou ateu. E também tem esse detalhe. Não, se eu for na igreja, eu não vou pegar fogo também. Eu posso ir na igreja. Mas não pode ser considerado como dia letivo, né? Nem todos os professores são católicos. Vai obrigar os professores a ir na igreja. Tem como isso. Ano retrasado, antes da pandemia era assim, os caras obrigavam aí. É, mas eu não fui, não. Eu não Ah, preciso você dá ir. uma passada aqui pra você ver aí. Eu tava aí, mas eu não fui, não. Vamos lá. No início de 1789, contra possível derrama para o pagamento de dívidas, a elite mineira arquitetou um plano de separação que foi frustrado por relações de alguns envolvidos. Foi chamado de Inconfidência ou Conjuração Mineira. Em 1798, imbuídos dos ensinamentos da Revolução Francesa, as classes populares soteropolitanas também buscaram a separação da Bahia e Portugal. Foi chamado de Conjuração Baiana. Então, o que acontece nesse contexto aqui, ó? Os caras na época que viviam na Bahia, em Minas, eles estavam sofrendo com os impostos. Então o que acontece? Eles vão lá, tiravam o ouro e tudo mais e tinham que pagar os impostos. Daí Portugal estava sem dinheiro, estava quebradão Portugal, e estava precisando de grana, certo? Porque a Inglaterra, eles fizeram uns acordos errados com a Inglaterra e tudo mais, eles estavam precisando de grana. Daí falou assim, ô galera do Brasil, o negócio é o seguinte, brother, vocês vão ter que aumentar os impostos aí pra gente dar um up aqui nos cofres, né, cara? Tá, o negócio tá vazio. E o que eles fizeram? Eles decretaram um negócio chamado derrama. Aqui, ó. Derrama. Aqui, ó. O que é derrama? Eles derramavam as coisas nos outros? Não. O Barrama. que eles faziam? Se você colocar algumas fotinhas aqui da derrama, derrama. Pode ser que saiam algumas imagenzinhas de uns soldados querendo pegar. Ah, tem até charge. Professor, tá dando barulho de fundo aí no meus microfones? Não, Ah, não que tá bom. não. Então aqui, ó, tem até uma chargezinha aqui, ó. Tem uma caveirinha, um rapaz tocando aqui um tarol, escrito derrama. Daí um rapaz aqui, que diabo será isso? Ah, sei lá, mas veio de Portugal Não, não é eu boa cara coisa. filmando no século um antigão. É uma charge, né, cara? Charge é zoeira, né? Obviamente não é uma charge antiga, né? Uma charge de tempos atuais, de vestibular, alguma coisa assim. Ah, Então, derrama era um contrato. derrama, na verdade, era um movimento, era como se fosse a cobrança de impostos. Então, cada um tinha que limpar mesmo a casa, entendeu, da pessoa. Por exemplo, se tinha talher de prata, castiçal de ouro, moeda, eles pegavam tudo, entendeu? Até completar uma certa quantia de ouro. Então, obviamente, isso causou uma insatisfação gigante na população, né? Porque se Professor, tinha. você falando desse centro de prata aí, antigamente, para fazer esse trem de igreja, tinha um lugar certo para fazer, eu fazia na hora que fazia, montava, já ia montando a igreja e já ia fazendo esses paramentos juntos. No caso, a parte de prataria, né? Que chama esses objetos de prata, ou se não de ouro, né? Os sinos, assim. Eles normalmente faziam depois que a igreja ficava pronta, né? Daí, normalmente, as pessoas davam de presente para a igreja. Não sei se em São Caetano é assim, mas lá na igreja de São Caetano tem algumas gavetas no chão da igreja? No chão, assim, tem umas gavetinhas? Ou não? Não, tem. É tipo parecendo uma cova marcada. Tem o número. Não, só nem algumas tem o número. Então, aquilo lá, na Entendi. verdade, era um sepulcro. Então, É, isso aí. eram enterradas as pessoas dentro da igreja. Então, o que acontece? Se era devoto de São Caetano, você tinha uma mina de ouro aí na região de Monsenhor. E o que acontecia? Esse pessoal que era devoto de São Caetano, ou devoto de qualquer outro santo, lá em Mariana, ou qualquer outra igreja, eles pagavam para ser enterrados dentro da igreja. E normalmente esses pagamentos eles faziam em ouro, né? Em ouro, prata, pedra Tipo preciosa. como paga funerária hoje em dia. Mas era muito mais caro, né? Você dava até uma parte da herança sua para a igreja.
Daí a igreja ia lá e fazia os objetos, entendeu? Fazia os castiçais de ouro, ou as próprias pessoas doavam, entendeu? Como ainda é hoje, né? As pessoas doam muitas coisas para a igreja. Às vezes tem lá um Mas escultor de um normalmente santo. agora já puxa do minério mesmo. É, antigamente era mais abundante, né? O ouro circulava bastante, tinha muita mina de ouro. Então as pessoas tinham uma condição financeira muito boa, né? E acabavam doando. Daí no final ali do século XVIII, né? Que é 1700 e tanto, 1790, 1780, já não tinha tanto ouro mais, porque as pessoas já tinham extraído bastante dos rios. O ouro estava mais agora no subsolo, não era um ouro que se retirava do leito dos rios. A gente chama de ouro de aluvião. Então, isso foi acabando que as pessoas começaram a se empobrecer, digamos assim. E Portugal, em contrapartida, aumentou os impostos. Então, várias pessoas ficaram puta, né? Ficaram bravos com o negócio. Falaram, pô, vocês vão aumentar o imposto agora que a gente está ganhando menos? Então, os soldados, às vezes, até invadiam as casas e roubavam os utensílios que eram de valor, de prata, de ouro, bronze, essas coisas. Então, lá, após esses dois movimentos, que foram severamente combatidos pelas autoridades portuguesas, a colônia viveu um período de tranquilidade política. Já a sede do Império Português, o território europeu, passa a viver uma instabilidade política e econômica decorrente da ascensão de Napoleão. Então, o que acontece? Napoleão, ele queria invadir a Europa toda. E Portugal, o que ele fez? Para que não deixasse o reino de Portugal nas mãos de Napoleão, eles fugiram. Foi o único país que fez isso. Eles fugiram. E quem apoiou essa fuga foi a Inglaterra, certo? Então a Inglaterra era uma parceira comercial de Portugal. Então para onde que eles fugiram? O Brasil. Daí fizeram o Brasil de capital do Império. Então o Rio de Janeiro se tornou capital do Império português. Eles mudaram lá da região de Portugal, se eu não me engano, a capital era o Porto, e modificaram a metrópole para o Rio de Janeiro. Então todo mundo veio para cá. Suas investidas bélicas contra o principal aliado português da Europa e Inglaterra. Em É mesmo, né, 1806, pessoal? Tanto deu. que Mariana voltou a ser capital de Minas? Isso aí é simbólico, né? Na verdade é Ouro Preto, né? Eu também. Não, apareceu no jornal que Mariana volta. Tá escrito assim: Mariana volta a ser capital de Minas. Às vezes é alguma festividade, por exemplo. No dia 21 de abril, a capital de Minas vira Ouro Preto. Porque a sede do governo era lá, né? Em Ouro Preto. E Mariana foi por pouco tempo, né? Foi por pouco tempo. Mas eu não sei, depois eu vejo essa notícia aí, como que é, o que tá falando. Eu vi aquele jornal de que vai sair entregando na rua. Hein? Sei. Depois eu dou uma olhada para ver o que é essa notícia. Às vezes é algum aniversário de Mariana. Daí eles fazem essa comemoração, né? Igual Ouro Preto. Não sei. Porque Mariana e Ouro Preto foram as capitais, né? Por um tempo. As nações europeias são forçadas a aderir sob pena de invasão o temido exército francês. O governo português ficou numa situação difícil, ou aderiu ao bloqueio por pressão francesa, perdendo sua aliança com a Inglaterra, que poderia requerer pagamentos de dívidas e retaliar a decisão portuguesa, ou manter-se ia aliado à Inglaterra e sofrer sanções francesas à invasão territorial. Discussões políticas portuguesas decidiram pela terceira da corte, a sede monarca, para a capital da colônia da América, a cidade do Rio de Janeiro. Essa decisão possuía um viés bastante econômico. O Brasil respondia por cerca de 60% de toda a riqueza gerada pelo Império Português anualmente. A transferência da sede garantiu aos portugueses, além do controle do Brasil, controle dos territórios da África, Ásia e sua aliança com a Inglaterra. Então, o que aconteceu? A corte veio para o Brasil, certo? Daí aqui, ó, aqui embaixo estão as coisas importantes. Ó. Essa parte aqui, ó. Vou até pular essa aqui, ó. Olha lá. Transferência da corte necessitou de implantação dos aparatos administrativos e burocráticos do Império Português. Entre esses aparatos pode-se citar a criação do Banco do Brasil. Então esse banco aí que vocês passam lá em Mariana, lá e vê lá, Banco do Brasil, foi criado nesse tempo. Conselho da Real Fazenda e Imprensa Rege.
Há também os aparatos educacionais e culturais, a Real Academia Militar, a Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica, da Real Biblioteca, do Teatro de São João, do Jardim Botânico e da Missão Artística Francesa. Então, todas essas coisas assim, para melhorar, né, a cidade do Rio de Janeiro, para que a família real se instalasse, foram decretadas quando a corte chegou aqui. Em 1810, Inglaterra e Portugal assinam um tratado de aliança e amizade de comércio e navegação. Nesse último dava vantagens comerciais de importação aos produtos ingleses frente aos produtos portugueses e das demais nações aliadas a Portugal. Então, o que a gente chama também de abertura dos portos. Portugal, o que fazer com o Brasil? Para você comprar qualquer coisa de fora, primeiro você tem que fazer, por exemplo, você queria trazer alguma coisa para o Brasil, você queria comprar um sapato. Então, o sapato era fabricado aonde, normalmente? Inglaterra. A professora, é só a Inglaterra que fabricava sapato? Não, qualquer outro país fabricava. França, Portugal também fabricava, qualquer lugar fabricava. Mas você queria um sapato da Inglaterra. Então, você queria comprar direto da Inglaterra. Mas só que você não podia. Por quê? Porque Portugal proibia você fazer comércio diretamente com a Inglaterra. Então, teria que passar para Portugal. Portugal, obviamente, ia cobrar imposto para depois chegar onde? No Brasil. Só que quando eles pegaram e fizeram esse tratado aqui, o Brasil poderia comprar diretamente de quem? Da Inglaterra. Então os produtos ficaram mais baratos, certo? Com a abertura dos portos, o Brasil começou também a comercializar diretamente com os outros países. Então isso também favoreceu o Brasil comercialmente. Então o Brasil estava conseguindo comprar os produtos mais baratos, certo? É a mesma coisa hoje em dia, se a gente quiser comprar, sei lá, algum produto importado, muta o microfone, Rê. Tá fazendo barulho, salgadinho. Seu. Daí, por exemplo, se você quisesse comprar algum produto importado, hoje em dia você paga o imposto. E a taxa também da moeda. Por exemplo, o dólar está quase R$ 5, se não me engano. Então, se um videogame aí custa, sei lá, US$ 500, você vai ter que pagar R$ 2.500, fora os impostos que o Brasil cobra. Então, esse videogame vai custar mais de 3.000. Então, o que acontece? Nessa época, o Brasil conseguia importar diretamente, entendeu? Tem os impostos, obviamente, mas só que a diferença é muito grande, né? Porque não tem que passar por Portugal. Então, aqui, ó, a Rainha Dona Maria I falece em 1816 e Dom João é coroado no Rio de Janeiro em 1818, como Dom João VI. Então, a Maria era a rainha, né? Ela faleceu e daí assumiu o Dom João. Em 1817, a região nordestina passa por um movimento sedicioso separatista, que foi a Revolução Pernambucana. As lideranças desse movimento eram contrárias ao alto custo de vida, ao aumento dos impostos e ao abono da região por parte do governo da corte. Portanto, buscaram a separação e a fundação de uma república, reunindo algumas províncias do Nordeste. Em 1820, em Portugal, a cidade do Porto eclode um movimento constitucionalista que força a assinatura de uma constituição para o país. As cortes portuguesas e o parlamento passam a gerir o país e a família real a representá-lo. O parlamento português exige a volta da família real, que retorna ao país em 1821. Entretanto, o rei, Dom João VI, deixa no Brasil como regente o herdeiro da Casa de Bragança, o príncipe Pedro. Então, Dom Pedro fica no Brasil. Ele não volta para Portugal. A, a princípio, né? Depois ele vai retornar. A manutenção do herdeiro português no Brasil gera conflitos entre interesses da elite portuguesa e a elite brasileira. Durante o ano de 1822, em vários momentos, as cortes portuguesas emitem ordens de retorno a Dom Pedro, a Portugal. E, por fim, em agosto, a ordem de recolonização do Brasil. Então, eles queriam recolonizar, eles não queriam que o Brasil se deixasse independente, né? Porque Portugal ia perder a colônia. Apoiado por brasileiros e portugueses residentes no Brasil, em 7 de setembro de 22, Dom Pedro emancipa o Brasil em relação a Portugal. Nos meses seguintes desse ano, Dom Pedro foi considerado defensor perpétuo do Brasil e, em dezembro, coroado imperador sob o nome de Dom Pedro I. Então, o que acontece? O processo de independência do Brasil é um processo que se arrastou. E ele deu aquela guinada, aquela acelerada quando a corte do Brasil veio para cá. Então, quando veio para cá,
várias pessoas, vários brasileiros que eram da elite e os portugueses também não queriam voltar a ser colônia de Portugal, porque eles viram os benefícios que eles tinham, né? Quando eles não eram mais colônia, que eles conseguiam importar os produtos, fazer o comércio diretamente com outros países e tudo mais. Então, ser independente era muito mais vantajoso que voltar a ser colônia. Hum. Um, uma, um exemplo que eu posso dar para vocês é quando vocês saíram da casa dos seus pais, vocês começaram a trabalhar, ter vidas suas, ter uma casa, ou alugar uma casa e tudo mais. Vocês têm independência suas. Então vocês não dependem mais dos seus pais. E quando às vezes acontece de vocês retornarem para casa dos seus pais, sei lá, porque perdeu o emprego, porque está com uma situação um pouco mais difícil, é uma coisa assim que não é agradável, né? Porque você já tinha sua vida, você já tinha sua independência. Então é o que aconteceu com o Brasil. O Brasil não queria voltar a ser colônia de Portugal. Por isso que forçou, meio que, entre aspas, forçou, né? Dom Pedro I a fazer a independência. Alguma dúvida sobre o texto, pessoal? Difícil, fácil, não entendi nada, e aí? Fácil. Não entendi, na verdade. Não, mas os exercícios também a gente dá um help. Seja o PET 8? Esse aqui é o patch 3. Patch 3, que patch 8, tá louco? Não tá em novembro? Que PET 8? Falei PET 3. Esse é o patch 3. Tá gravado, é só ver a gravação lá que você falou, patch 8. Número 1. Utilizando seu livro didático ou pesquisa em sítios na internet, preencha o quadro comparativo. Conjugação mineira, fim do pacto colonial, conjugação baiana. Mesma coisa, tá? Conjugação baiana também queria o quê? Emancipação do Brasil. Então, você pode colocar fim do pacto colonial também, não tem problema. Só que não tem como copiar isso aqui. Coloca aqui, emancipação do Brasil. Pessoal, aproveita aí, ó, o pessoal que às vezes atrasa a entrega dos pets, essas coisas, aproveita para já ir fazendo, entendeu? Faz um caderno aí, põe lá, pet 3, número 1, já vai fazendo comigo aqui. Já vou tirando as dúvidas também, quem já fez aí, quem quiser fazer antes das aulas, né? É até melhor que você já vai corrigindo. Composição. Aqui na conjugação baiana, segmentos médios e populares. Na conjugação mineira foi a elite, tá? A elite da província. Tanto é, quem foi a única pessoa morta foi a pessoa do elo mais frágil, né? A pessoa mais pobre, digamos assim, que foi o Tiradentes, que era uma espécie de soldado, a gente chama de alferes, tá? Ele que foi o bode expiatório, né, que a gente chama, que é aquela pessoa que é colocada na frente ali para servir como exemplo, para sofrer alguma punição, para servir de exemplo às outras pessoas. Agora aqui, influências, independência dos Estados Unidos, e a conjugação mineira, a baiana, a mineira, teve as mesmas influências, tá? Revolução Francesa, a independência do Haiti. Então tem várias influências aí, tá? Propostas sociais. A conjugação mineira, eles queriam a implantação de uma república, né? Então queria emancipar do Brasil e se tornar uma república. É, diminuição dos impostos, né? Diminuição de impostos. Deixa eu ver o que mais. República. Deixa eu aumentar aqui, senão vocês não enxergam. Então, ele queria implantar uma república, diminuição de impostos. Eles não comentavam muito sobre a abolição da escravatura, tá? Então, isso aí é um ponto assim, que é bem questionável da conjuração mineira. Que enquanto a conjuração pernambucana e baiana já tinha essa intenção de trazer o fim da escravidão, os conjurados lá, as pessoas que tentaram fazer a conjuração mineira, né, a revolução em Minas Gerais, eles já não pensavam, porque a maior parte deles eram donos de minas de ouro. Então pensa bem, eles vão querer abolir a escravidão para quê? Sendo que os escravos que trabalham para eles, entendeu?
Então aqui era mais a proclamação da República e diminuição dos impostos, tá? Basicamente isso. E aqui eles também queriam a abolição da escravatura. Escravidão e república. Então eles queriam se emancipar do Brasil, tá? Ah, professor, então quer dizer que a Bahia e Minas Gerais eram para ser países? Sim, eram para ser países. Pernambuco, por exemplo, ele se tornou um país independente do Brasil, só que durou menos de 30 dias. Mas conseguiu. Era um país, Pernambuco. Causas. As principais causas da conjuração mineira foi o aumento dos impostos, né? O principal imposto que eles mais não deixaram desgostosos, digamos assim, foi a derrama. Então, os soldados entravam nas casas das pessoas e tudo mais e pegavam as coisas de valor, né? Modelo político. O modelo político aqui da Conjuração Baiana, os dois, na verdade, queriam república, tá? Os dois estavam querendo uma república. Queriam adotar uma república, os dois. Então, eles não queriam, por exemplo, um rei, eles não queriam um imperador, eles não queriam nada ligado à família real. Eles queriam se tornar uma república. Eles queriam eleger um presidente, eleger o senador, eleger os deputados e tudo mais. Alguma dúvida nessa? Não, Tranquilo? Essa aqui também, gente, esses tranquilo. quadros aqui é bem de boa também de achar na internet. Então, se vocês tiverem dúvida também, se dá uma pesquisadinha na internet, vocês acham. Mas já vão Beleza. fazendo aí, ó. Já vão fazendo no caderno já, que vocês já vão deixando o pet pronto. Aproveita. Então aqui mais um textinho e algumas questõezinhas aqui, depois a 13 acabou. Então dá tempo de a gente tranquilo terminar essa primeira semana aqui. Um dos problemas centrais que acompanhou o Rio de Janeiro, desde a sua fundação até a chegada da família real em 1808, foi a questão da água, tanto no que diz respeito à obtenção de água potável, ao escoamento das águas pluviais, quanto à drenagem e ao aterramento de regiões alagadiças. Então, o Rio de Janeiro era uma região que tinha muito pântano, que a gente chama no Brasil de manguezal, né? São aquelas regiões assim que o mar encontra um rio e começa a alagar tudo, daí tem aquelas árvores características, né? Para quem nunca viu o manguezal, vou colocar aqui para vocês. Manguezal. Manguezal são áreas assim, ó. Tá vendo? Normalmente ficam, obviamente, fica perto de praias, né? Encontros dos rios. Então isso aqui é berçário de peixe, tá? Isso aqui é um ecossistema bem rico. Quando o Rio Doce foi contaminado lá pela ruptura da barragem, esses manguezais assim que ficam no Espírito Santo sofreram bastante com a contaminação, né? Então os peixes vêm aqui para procriar, os caranguejos, tipo várias espécies marinhas e também de água doce vêm procriar nesses ambientes aqui, né? Que eles encontram assim como se fossem uns berçários de peixes, porque os animais maiores não conseguem adentrar essas raízes e tudo mais. Então tem muito alimento das frutas das árvores, das raízes e tudo mais. Então essas áreas aqui tinha muito no Rio de Janeiro. Muitas áreas dessas assim de manguezal. Então se você for ver bem, ó, é lama. Então não dá para você construir casa, não dá para você fazer rua nisso aí. Você tem que aterrar. Tem que tirar essa floresta e colocar terra por cima e compactar para você conseguir fazer alguma coisa. Então, se em 1808 o problema de abastecimento de água estava razoavelmente solucionado, o mesmo não se poderia afirmar do seu escoamento. Antes da chegada da família real, a questão já era um problema e, à medida que a cidade aumentava, piorava. Em uma época em que não existia sistema de esgoto, nem muito menos de tratamento destes, haviam apenas três soluções para o escoamento dos dejetos humanos do Rio de Janeiro. A primeira, utilizava pelas casas não tão abastadas, consistia em acumular o lixo no pátio da residência, esperando as chuvas tropicais o levarem. A segunda, e muito pitoresca, era a utilização de escravos que deveriam carregar os dejetos em tinas levadas às costas e despejá-los na Baía de Guanabara. A terceira solução era amarrar o lixo nas ruas que possuíam valas ou nas próprias e esperar que esses levassem até o mar. Então, basicamente, o que? O lixo
o lixo das pessoas eram jogados pela janela, basicamente, ou melhor, no mar, né? Tanto é que eu já comentei com vocês, né? Tinha alguns escravos que eram tigres. Esses tigres que carregavam os balaios lá de fezes, de urina do pessoal e jogavam no mar. A professora May jogava no mar, jogava no mar, na Baía de Guanabara. Aqui, ó. Baía de Guanabara. Jogava nesse lugar aqui, ó. Inclusive, esse lugar é imundo até hoje, tá? Tem muito esgoto que é jogado aqui, ó. É uma baía, tá, gente? Pra quem não sabe o que é uma baía, é isso aqui, ó. Um satélite, ó. Isso aqui, ó. Uma baía. Então a água que fica aqui do oceano é uma água mais parada, porque as ondas não conseguem chegar até aqui e o mar meio que tirar essa água daqui, né? Então é uma água mais paradinha. Então o que acontece? Ou a população que vivia aqui no entorno da baía jogava o lixo tudo aqui. E o lixo ficava aqui. Como a gente pode ver aqui, ó. O lixo fica. O lixo não sai da baía. E a baía até hoje é contaminada, tá? Então não é um lugar muito legal para nadar, essas coisas assim. Olha o tanto de lixo. Então, na época que os portugueses, a família real vivia aqui, né, no Rio de Janeiro, era pior ainda. Então, o pessoal jogava tudo quanto é coisa aqui. Mas na época não existia plástico, né? A maior parte da contaminação hoje em dia é derivada de petróleo, plástico, pneu, essas coisas assim. Então eram coisas biodegradáveis, né? Que são as fezes, casca de fruta, resto de alimento, essas coisas. Tecido, né? Que tinha na época, mas não tinha plástico. Garrafa PET, não tinha, por exemplo, potinho de alumínio, tinha alguns potinhos feitos de latão, essas coisas assim, mas eram minoria, tá? Ó, quais os principais problemas enfrentados pela população carioca até a chegada da corte portuguesa no Brasil? Eram duas. Quais eram? Quais eram? Que ele fala aqui no texto. E aí? Vocês não estão prestando atenção, galera? Ó, e qual que é a outra? É o que, professor? Porque meu áudio travou aqui, não deu Quais pra... eram os problemas que as pessoas enfrentavam na época, no século, começo do século XIX, né, no Rio de Janeiro? Grifei aí. Acumular lixo no pátio? Não, sim, mas olha, tá aqui que tá grifado aí. Ah, tá. Esgoto, sistema de esgoto. É a questão da água. Questão da água. Aqui, ó. Quais eram os principais problemas? Vou colocar aqui, ó. Abastecimento de água para a população e destinação do esgoto na cidade. Bem, esses problemas ainda persistem nas cidades brasileiras na atualidade e justificam. E aí? São desperdício de água. Hum. Tem esgoto para todo mundo? É, o esgoto também. Aonde que normalmente as pessoas jogam esgoto? Aqui na rua mesmo é no bueiro. Bueiro, tá. E o bueiro vai para onde? Pro rio. Pro rio? Isso mesmo. São muitas cidades.
Cidade do Brasil apresenta um problema de saneamento básico, pois não trata o esgoto e joga diretamente nos rios, além da escassez de água em diversas regiões áridas do país. Beleza? C. Quais eram as formas utilizadas no século XIX para os povos da Jacques humanos? Eram três. Quais eram? Aí. Primeiro. Sei não, professor. Escravos jogavam os objetos diretamente no mar. Segundo. As pessoas amavam o lixo em seus quintais. Terceiro, deixavam o lixo nas ruas. Beleza, professor Janela. Muta o microfone aí, ó, Zé Mandioca. 3. Quem tá com o microfone? Ah, o Léo. Aí, Léo, tudo bem. Quais as razões para, em 1815, o Brasil ter sido elevado a Reino Unido, Portugal e Gales? Bom, na verdade não são razões, é uma razão só. Portugal iria ser invadido por Napoleão. E a única saída para o país foi mudar sua capital para a colônia do Brasil, Rio de Janeiro. O Portugal ia ser invadido por Napoleão e a única saída para o país foi mudar sua capital para a colônia no Brasil, né, do Brasil, no Brasil. Então, basicamente foi isso. Então, eles se viram meio que confrontados com a França, né? E não queriam abrir mão do acordo que eles tinham com a Inglaterra, porque a Inglaterra era como se fosse uma parceira comercial de Portugal. Então, o que eles fizeram? Eles fugiram com a ajuda dos ingleses para o Brasil. Alguma pergunta, pessoal? Ou tranquilo? Tranquilo, professor. Não é? Então tá bom. Eu. Salvar aqui por onde eu parei. Na próxima aula. Eu não sei se na próxima aula eu comento as coisas. Deixa eu ver quantas semanas tem. Deixa eu só fechar o vídeo aqui. Vai ficar muito longo.